Olha nós aqui de novo! Segundo vídeo gravando exclusivamente para este canal do YouTube. Seja muito bem-vinda se tu tá chegando aqui, se tu não me conhece. Eu sou a Fernanda Kaiser, do Porque Ela Só Viaja, deste canal aqui, estreando, segundo vídeo aqui, né, estreando este canal do YouTube. Eu tô aqui para conversar sobre vários assuntos do nosso mundinho de viagens, de viajar sozinha, de usar as viagens como uma ferramenta de transformação na nossa própria vida. Aqui a gente fala sobre viajar para além do turismo, viajar como uma forma mesmo de autodescoberta e de descobrir o mundo e ampliar os nossos horizontes de vida. Se tu não viu o último vídeo e o primeiro vídeo deste canal, vai lá assistir, que a gente tava falando sobre como começar a organizar uma primeira viagem sozinha. Inclusive, se tu assistiu e deixou teu comentário, agradeço muito. Eu amo ouvir vocês, ler vocês, principalmente receber também os feedbacks de vocês. Teve alguém que comentou que eu falo muito rápido e, sério, eu já recebi muito esse feedback na vida. Eu preciso respirar, porque eu me empolgo. E aí eu coloco a primeira e eu nem respiro. Então eu vou prestar atenção nisso hoje pra gente falar como uma pessoa normal, tá bem? Vamos lá, hoje a gente vai falar sobre destinos pra viajar sozinha. Eu pensei em conversar aqui um pouco com vocês. A ideia é sempre aqui, né, a gente tá sentada no sofá, bem assim, sem muito roteiro, bate-papo, conversando sobre a vida. Então, hoje eu pensei a gente falar sobre destinos e eu selecionei 5 destinos fáceis pra começar a viajar sozinha. Pra se tu quer fazer uma primeira viagem sozinha, ou se tu quer dar um passinho além, né, de repente já viaja sozinha, mas quer ir pra um lugar um pouco mais desafiador. Então eu fui selecionando alguns destinos por ordem, né, de mais desafiador, pra gente ir em escadinhas. E o primeiro destino que eu selecionei aqui, um destino do Brasil, quando a gente tá pensando, eu nunca viajei sozinha, pra onde eu poderia ir? Bom, se tu nunca viajou sozinha, pra onde tu poderia ir? Eu realmente acho que tu deveria fazer uma viagem curta aqui pelo Brasil, pra experimentar, colocar teu pezinho na água aí. E claro que eu acho que, se esse é o teu caso, uma das principais coisas é fazer isso não ser uma coisa tão grande, é fazer isso, fazer uma experiência pequena. De repente pensar em algum lugar que seja perto da tua própria cidade. Mas como eu não tenho como fazer uma coisa personalizada aqui, eu não sei qual é a tua própria cidade, eu obviamente selecionei um destino que eu acho que, enfim, que é um bom destino pra viajar sozinha pela primeira vez. E antes de começar a falar sobre os destinos, queria até falar sobre os critérios que eu usei pra selecionar, né, os destinos que eu escolhi. Até pra tu poder saber os critérios e poder ter autonomia de, bom, tá, esse destino eu não gostei, ou enfim, ou tem um outro lugar que eu pensei, ou me recomendaram um outro lugar, enfim, pra tu poder pensar em tu escolher outros destinos eventualmente, porque obviamente existem vários outros destinos que eu não vou falar aqui, porque senão a gente vai ficar aqui até amanhã, então eu tive que, né, enfim, escolher. Mas os critérios que eu selecionei, para a senhorita aí saber, bom, a facilidade do idioma, né? Então a gente tá falando primeiro tanto da nossa própria língua, quanto também, de repente, depois a gente vai pro espanhol, ou enfim, né? Países que são mais amigáveis quando a gente tá falando em relação ao idioma. A facilidade de acesso, ou seja, a facilidade que tu tem pra chegar até o destino e pra tu se locomover dentro desse destino também. A segurança desse destino, né? Principalmente. A gente aqui falando sobre mulheres viajando sozinhas. A infraestrutura turística, que eu acho que é um ponto muito importante, porque tem vários destinos que são maravilhosos, isolados, de natureza, e às vezes a gente pode querer viajar sozinha para fazer uma introspecção, para, enfim, né, se isolar do mundo, mas não vai ser aqui, esse não foi um critério. O critério foi justamente um destino em que tem infraestrutura turística, em que a gente vai ter possibilidades de socialização, em que a gente vai ter uma boa rede de hospedagens, em que a gente vai ter agências e fornecedores no quesito de turismo, para que a gente possa fazer passeios, para que essa parte toda seja muito bem resolvida, já que a gente tá falando, né, em facilidades, das primeiras vezes de viajar sozinha, ou enfim, né, num aspecto quando a gente não tá, quando a gente, enfim, né, quer um pouco mais de facilidade, de segurança, pra que, enfim, pra que essa parte esteja bem resolvida, acho que tá claro, né? E é isso. E possibilidade de socialização, como eu falei, porque, de novo, acho que a gente sempre, quando a gente tá num lugar em que a gente tem muitas possibilidades de socialização, a gente ainda sempre tem a escolha
de ficar sozinho, né? A gente sempre pode fazer isso. Essa é a graça de viajar sozinho. A gente faz o que a gente bem entender. A gente pode se meter num grupo, a gente pode ir num passeio em grupo, a gente pode confraternizar e a gente pode ficar sozinha se a gente quiser. Podemos, sei lá, passar o dia dormindo se a gente quiser, a gente pode sair, passar o dia na praia sozinha. Então é ótimo isso, justamente essa possibilidade de escolher. Mas quando a gente tá num lugar em que a gente não tem tantas possibilidades de socialização, porque a gente tá num lugar muito isolado, ou só muito natureza, ou enfim, aí a gente não tem a escolha de poder se relacionar com outras pessoas. Então, né, a gente vai focar nesse lado aqui, porque daí a gente vai poder ter ambas escolhas, tanto de conhecer outras pessoas, de se conectar com outros viajantes e assim, né, tá compartilhando experiências com outras pessoas, quanto também de estar sozinha se a gente quiser. Bueno, vamos começar a falar sobre os destinos. E o primeiro destino que eu selecionei é justamente um destino nacional. Dois destinos que eu selecionei aqui, pensando no Brasil. O primeiro é Morro de São Paulo. Morro de São Paulo é uma ilhazinha perto de Salvador, na Bahia. Então é fácil chegar. Claro que poderia ser mais fácil se não fosse uma ilha, mas enfim, não é difícil chegar, porque de Salvador é só pegar um catamarã de 2 horas e meia e tu tá na ilha. E lá na ilha não entra carro, então toda a locomoção lá é a pé e tu consegue andar por tudo, porque não é uma ilha grande. É uma ilha que tem bastante infraestrutura turística já, então tem hostels, tem pousadas, tem uma rede de hospedagem muito boa, com passeios também de dia, assim. Eu fui pra lá em 2014 sozinha, faz muito tempo, mas imagino que agora deve ainda estar mais desenvolvida nesse aspecto, né, turístico, mas há mais de 10 anos, quando eu fui pra lá, já era uma ilha bem desenvolvida, com bastante infraestrutura. Eu fiquei num hostel, eu me lembro que eu conheci várias pessoas. Eu fui fazer um ou mais dias em que eu fiz passeios de um dia para explorar a região ali aos arredores. Então eu fui para uma outra ilha, eu fui para Boipeba, fui para as piscinas naturais de Moreré, num passeio de barco o dia todo. Tem bastante vida social, bastante vida noturna lá em Morro de São Paulo. Então acho que é um destino super bom pra ir, é um destino seguro também, de fácil acesso, que tu tá no teu país, tá falando teu idioma, então acho que é uma boa. E outro destino também que eu pensei, porque tem muita gente também do Sudeste, e no Sudeste tem vários destinos maravilhosos, na verdade, mas eu acho que Paraty é um baita lugar, assim. Todo mundo que me pergunta de fora, assim, gringo, que me pede recomendação, eu sempre recomendo Paraty, porque eu acho que tem aquele charme de uma cidade colonial, né? Tem aquele centro histórico super bem preservado, mas tu também tá no litoral. Então tu tá pegando também toda aquela maravilha que é o litoral entre o Rio e São Paulo, que é um litoral lindo, aquele litoral esmeralda, com uma cadeia de montanhas. Se eu não me engano, Paraty tem mais de 300 ilhas. Então assim, é uma surra de beleza pra todos os lados. Tem lugar pra explorar, assim, muitos lugares de ilhas, de mar, de passeios nesse sentido. A Mata Atlântica também, tem vários passeios na Mata Atlântica. Tem a questão dos alambiques, onde se fazem muitas cachaças, então tem todo esse entretenimento alcoólico, mas enfim, é um lugar muito legal, que tem várias atrações diferentes. É ali onde acaba também toda a estrada real da questão, né, das cidades coloniais. Tem muitas coisas acontecendo em Paraty, é uma cidade que recebe muitos eventos o ano inteiro. Acho que uma vez por mês, pelo menos, tem algum grande evento acontecendo lá. Então, como tem uma infraestrutura turística muito desenvolvida, tu vai ficar em hostels, pousadas, que vai ter muita possibilidade de confraternização. E além disso, tem esses eventos, tem sempre rolezinhos acontecendo, assim, tem sempre forró em algum lugar, tem sempre algum rolê acontecendo lá na Praia do Pontal, enfim. É um destino super fácil também pra viajar sozinha, e ficando hospedada ali no centro histórico, tu vai estar sempre a pé, fazendo as coisas a pé, não vai ter nenhuma dificuldade em relação a isso, então eu acho um baita destino também. Agora, começando a botar o nosso pezinho aí pra fora do Brasil, já se aventurando aí em novas terras, o primeiro destino que eu recomendo ir numa viagem sozinha para fora do Brasil é Buenos Aires. Eu acho Buenos Aires uma cidade muito bem resolvida para tu fazer a tua primeira experiência fora do Brasil. De 4 dias, 3 a 5 dias são bons dias, é uma boa duração de uma viagem para Buenos Aires, porque Buenos Aires tem muitas coisas para tu conhecer, é uma cidade grande e é uma cidade com muitas atrações. Então facilmente tu consegue ficar lá 5 dias e ter muitas programações culturais, muitas programações. A cidade em si tem uma cultura muito vibrante, é uma cidade muito viva. Eu brinco que... Brinco não.
Eu acho que que Buenos Aires é uma mistura de Paris com Nova York. Porque tem construções arquitetônicas em Buenos Aires, assim, muito grandiosas, que lembram Paris, mas tem uma pegada muito cosmopolita de Nova York, assim, é uma cidade muito viva, muito vibrante. Realmente acho um belíssimo destino. É uma cidade segura, é uma cidade fácil de chegar, né? Tem várias cidades do Brasil que tu consegue um voo direto para Buenos Aires. Apesar de ser um voo internacional, não vai ser tão caro, porque é perto. É uma cidade super receptiva, principalmente a brasileiros, porque acho que o maior turismo que tem na Argentina é de brasileiros. Então o espanhol não é um grande desafio, apesar de, claro, tu não vai estar no teu país falando português. Mas se tu falar um portunhol, assim, ou um português bem devagar, tu vai ser entendida, não vai ter grandes problemas, porque realmente é uma cidade bem turística, uma cidade com uma infraestrutura turística boa e que recebe muitos brasileiros. Então acho que nisso é super tranquilo. E é uma cidade super segura também. E também, considerando já o próximo destino que a gente vai falar, eu não acho que a cultura seja tão diferente. Apesar de, obviamente, estar em outro país, outro idioma, outra cultura, não é uma coisa tão discrepante. Então é um lugar que, quando a gente está falando de uma experiência, né, já um pezinho aí, já pra fora do país, não é um lugar, assim, com uma cultura tão chocante ou tão impactante. É um lugar relativamente parecido, assim. Somos países hermanos. Então eu acho um belíssimo destino aí pra fazer uma primeira experiência sozinha por 3 a 5 dias. E aí, indo um pouquinho além, de repente a gente pensa em uma semana, 10 dias, até 2 semanas para fazer uma viagem ainda na América do Sul para Cusco, no sul do Peru. Eu acho um destino incrível para ir, né, de qualquer maneira, mas eu acho que viajar sozinha é um baita destino, porque Cusco é uma cidade com uma infraestrutura turística maravilhosa, todo o sul do Peru é muito bem preparado para receber turismo internacional. Muita gente vai para lá. Machu Picchu tá lá perto de Cusco, né? Então, assim, tem uma infraestrutura turística assim de primeiro mundo, é uma coisa impressionante. O Peru tá muito preparado para receber gente, para receber turistas. Cusco é uma cidade linda, é uma cidade que se tu te hospeda ali na zona central, tu vai fazer tudo a pé por ali. Tem muita opção de hospedagem, de restaurante, a gastronomia do Peru é fantástica. E ali de Cusco, fazendo base em Cusco, aos arredores tem muitas coisas para conhecer. Tem Machu Picchu, né, mas tem todo o Vale Sagrado, porque Cusco era a capital do Império Inca. Então, se Lima é a capital do Peru, hoje Cusco eu acho que é a capital cultural do Peru, porque era a capital Inca. Então ali é onde é que tem todas aquelas grandes construções dos Incas que são fenomenais, assim, são uma coisa realmente muito magnífica, muito grandiosa. E não é só Machu Picchu é a principal, mas tem ali no Vale Sagrado tem muitas construções muito lindas que, nossa, tu pode passar 2 semanas ali nos arredores que vai ter coisa pra conhecer de muitas dessas construções, de cultura, de história e de muita natureza também, porque os Incas viam a religião muito integrada com a natureza. Tem o Deus Sol, a Pachamama, que é a deusa Terra, então são lugares muito lindos. E além de toda essa parte, né, dos Incas, também tem outras coisas aos arredores de Cusco que é uma região realmente assim muito bonita, é uma região montanhosa, tu tá ali perto dos Andes, que, enfim, tem para todos os gostos, é um destino seguro, é um destino fácil também. Não sei se tem voo direto pra Cusco, talvez pra Lima, capaz que pra Cusco tem também, mas é super fácil chegar, no máximo uma conexão de Lima até Cusco. E chegando em Cusco de novo, lá dentro de Cusco, se hospedando por lá, é super fácil tu te locomover por ali e ir para os passeios, esses que tem vários aos arredores. Chove fornecedores, agências que fazem esses passeios. É uma cidade que tu vai estar muito bem servida em tudo que tu quiser fazer, em toda essa descoberta e exploração do destino. E apesar de falar espanhol, tô aqui pegando alguns insights, algumas coisas que eu escrevi pra não esquecer. E apesar de, obviamente, né, falar espanhol, também, a gente tá falando espanhol, a gente tá num destino que é perto do Brasil, tu falando portunhol, tu não vai ter grandes dificuldades. Não é que nem Buenos Aires, que tem uma cultura mais parecida e que recebem muitos brasileiros, claro que recebem muitos brasileiros, mas é um destino, acho que recebe ainda gente de todo mundo. Mas com um portunhol, com ganas, né, com vontade aí de falar, de te comunicar, tu não vai ter grandes problemas. Eu acho que a questão aqui muito também é da tua postura e da confiança pra falar, né, pra usar o tradutor, pra te botar e falar o quanto conseguir, e com isso dá pra viajar muito, dá pra viajar pra todos os lugares do mundo falando
com o teu celular na mão. Mas enfim, mas isso é papo pra outra hora. Aí a gente vai para o último destino, que aí a gente está, né, já ousando ainda um pouquinho mais, a gente está atravessando o Oceano Atlântico e estamos indo para a Europa. A Europa, de uma maneira geral, né, é um continente que se assemelha, né, com a nossa cultura por ser países bem ocidentalizados, ocidentais. Mas eu escolhi Portugal em questão do idioma, já que a gente já tá indo um pouquinho mais para longe. Portugal eu acho que é um ótimo destino, é um dos destinos mais seguros do mundo. Fala a nossa língua, apesar de quando tu chegar lá tu vai duvidar, tu vai começar a ouvir o português e vai falar, isso aqui não é português, essas pessoas não falam a mesma língua que eu, mas depois do segundo dia tu vai te acostumar com aquele sotaque muito estranho e a forma de falar deles muito estranha e tu vai perceber que sim, é português, eles só falam de uma maneira diferente, mas é português e isso vai te trazer mais segurança, mais familiaridade. Tem uma questão, obviamente, né, de toda a mistura das nossas histórias do Brasil com Portugal, então também tenho essa familiaridade com isso também, e que é muito interessante por toda essa questão histórica, muito interessante conhecer Portugal. E apesar de ser um país muito piquitito, é um país que tem muita coisa, Tem praias lindíssimas, tem falésias nas praias, tem todas cidades culturais, históricas, daquele estilo bem europeu, de cidadezinhas com aquelas ruas pequenininhas, enfim, tem muita coisa em Portugal, é um destino maravilhoso mesmo, eu morei lá um ano e sempre falo, né, a gente não tem como conhecer todas as coisas. É sempre bom deixar algumas coisas também, né, pra ter desculpa sempre de voltar. Mas realmente eu acho que é um destino que tem muitas coisas, sabe? Eu morei um ano lá e não conheci tudo, porque tem muitas coisas mesmo pra conhecer. De coisas de natureza e de coisas culturais, históricas. É um destino realmente muito, muito interessante. Uma coisa que eu tinha colocado até aqui em Cusco, que eu esqueci de falar, que Cusco e o sul do Peru, como eu falei, né, traz todo esse aspecto de história, de cultura, de coisas naturais também, mas o sul do Peru tem uma pegada muito espiritual também, que pra quem gosta dessas coisas, eu acho que é um destino muito atraente pra ir, pra se conectar com uma ancestralidade, com essas questões, né, mais espirituais. O Peru traz muito isso, principalmente ali o destino de Cusco. E Portugal, bom, eu escolhi também, né, um dos destinos mais seguros, é fácil de chegar, tem voo direto pra Lisboa, de Lisboa, é fácil se locomover por Portugal, tem rede de trem, tem rede de ônibus, lá funciona também muito, sei lá, aplicativos de carona, tem pra te locomover por Portugal, né? Mas se tu quiser só ir pra Lisboa, passar uma semana, 10 dias, vai ter coisa pra fazer em Lisboa. Foi lá em Lisboa que eu morei, e Lisboa é uma cidade também, né? Uma cidade que tem muita coisa, e tem praias em Lisboa, tem castelos, tem cidadezinhas perto, tem realmente assim, mas se tu quiser ir pra outras cidades ainda, tu pode ir pro sul, conhecer ainda outras praias mais bonitas, tu pode ir pro norte, pode ir pra serra, pode ir pra outras cidades, enfim, tem muitas coisas que tu pode passar quanto tempo tu quiser em Portugal, né, enfim. Mas é fácil de te locomover lá dentro, é fácil de te locomover dentro das cidades também, principalmente Lisboa. Lisboa tem uma rede de metrô ótima, tu não vai ter nenhuma dificuldade, tu não vai ter dificuldade com o idioma depois do segundo, terceiro dia, e tem uma infraestrutura turística, né, assim como a maioria dos lugares da Europa, excelente, com muitas opções não só, né, de hospedagens, como de passeios, de coisas que vão te possibilitar socializar. E aqui eu sempre trouxe esses dois pontos em relação à questão da socialização, né, pra tu ter chance de conhecer outras pessoas. A primeira coisa é a hospedagem, ou seja, precisa ter uma rede de hospedagem, que tenham hostels, ou que tenham opções, que tenham pousadas e que tenham áreas de confraternização para tu ter chance de conhecer outras pessoas. E também atividades turísticas, tipo passeios em grupo que tu vai fazer. Em todos os destinos que eu fui falando aqui, eu fui pegando essas duas referências no quesito de chances, né, possibilidades de socializar. Mas na Europa tem alguns outros destinos também que eu falei, Buenos Aires, Cusco também, tem outras maneiras de tu conseguir te meter em grupos e conhecer pessoas. Plataformas que tu consegue fazer isso, como a Meetup, que é um aplicativo que tu simplesmente conhece pessoas com alguma afinidade específica. Então tem pessoas que vão fazer uma atividade em X, tu seleciona ali o lugar que tu tá, a data, e aí tem grupos de interesse. Tem clubes de leitura, tem grupos que, vamos explorar tal lugar em tal dia, enfim. E assim como essa, tem várias outras que te dão, de novo, né, a chance de tu conseguir conhecer pessoas. Além do Couchsurfing que tal, não posso falar todas as coisas aqui, porque senão eu fico aqui até amanhã. A gente vai falar aos poucos neste canal
de coisas específicas, mas só, né, resumindo que nessas cidades maiores e com bastante infraestrutura turística, tu vai ter muitas formas de tu conseguir conhecer pessoas. E eu queria só dar um último destino aqui de bônus para quem quer ir ainda um pouquinho além, que é a Tailândia. Eu acho que o Sudeste Asiático, de uma maneira geral, é um ótimo destino para viajar sozinha, porque é uma rota mochileira muito famosa, tem vários países lá com uma infraestrutura muito boa já, principalmente a Tailândia. A Tailândia é um país seguro, é um país fácil, é um país que tem muita gente viajando sozinha, é um país que as pessoas são muito amigáveis, as pessoas são muito abertas e acolhedoras, e por mais que soe um pouco assustador, porque tu vai pro outro lado do mundo, eu acho que é um país super fácil, mesmo que tu não fale, assim, só se tu arranha inglês, é o suficiente pra tu conseguir te comunicar, porque eu acho que é seguro, eu acho que é uma infraestrutura turística boa, tem muita gente viajando sozinho, então se tu quer ir pra Ásia, se tu quer ir pra mais longe, se tu quer ir pra algum lugar diferente, eu acho que o Sudeste Asiático é uma boa, principalmente começando pela Tailândia, que só aqui falar isso, apesar de que, claro, se tá começando a viajar sozinha, ir pro outro lado do mundo realmente é um desafio maior. Então, esses primeiros destinos aqui que eu falei, foi Morro de São Paulo, Paraty, Buenos Aires, Cusco e Portugal. E aí dei um extra aqui da Tailândia. Mas até, só pra encerrar, Portugal, eu falei muito do idioma, né? Tem vários lugares da Europa que são muito bons pra viajar sozinha, é um continente, no geral, muito seguro e muito fácil, porque tem muita infraestrutura turística, então é fácil chegar, é fácil se locomover, é fácil conhecer pessoas viajando sozinha também. E além de Portugal, eu também diria Espanha, porque a Espanha, claro, o espanhol se assemelha com o nosso idioma, isso dá mais familiaridade, e eu acho que os espanhóis são mais calorosos do que os portugueses. Não sei se tu tem uma opinião diferente, se tu já foi pra Portugal e pra Espanha, enfim, mas pela minha experiência, eu acho que os espanhóis são mais acolhedores, mais calorosos, eu acho que eles têm... Eu acho que a cultura deles, a forma de ser deles é mais parecida com a nossa do que os portugueses. Então, apesar, né, de ter colocado Portugal em função do idioma e da facilidade de algumas coisas, a Espanha tem várias coisas e apesar do espanhol, eles têm esse malemolejo um pouco mais caloroso que nem o brasileiro, que de repente pode ser uma boa também, né, considerar isso. Então, falamos vários destinos, não demos só 5, né, acabamos falando vários, acabamos, né, dando vários outros pitacos aqui, a pessoa não consegue parar de falar, mas é isso, esses são, né, os destinos, como eu falei, Morro de São Paulo, Paraty, Buenos Aires, Cusco, Portugal, Espanha e Tailândia, por fim. Comenta aqui embaixo o que tu achou, comenta outros destinos de repente que tu pensou que tu já foi sozinha ou que tu recomendaria ir sozinha, com base nos critérios aqui que a gente falou, né? Até pra tu também poder ter autonomia de escolher os seus próprios destinos em função desses critérios, que eu acho que ajudam muito a gente conseguir ter esse norte pra entender o que é importante numa viagem sozinha, na escolha de um destino numa viagem sozinha. E comenta também pra onde é que tu vai. Desses destinos aí, pra onde tu tem vontade de ir, qual é a próxima viagem que a gente vai fazer sozinha aí pra se aventurar pelo mundo. Obrigada pela companhia e até o próximo vídeo.